Por que eu não matricularia meu filho em qualquer arte marcial hoje? Bom, esse vídeo nada mais é para trazer uma reflexão, te ajudar a pensar no que, na realidade de hoje em dia, para você lidar com certas situações. Independente se você tem um filho ou uma filha, você tem que saber muito claro de que a gente está enfrentando um problema. Você esteja na casa do lado, na casa dos parentes e pessoas, dos amiguinhos, na casa dos amiguinhos dos seus filhos, tá? Do seu filho ou da sua filha. Se o problema está na sua casa, é porque você tem uma oportunidade para resolver, para eliminar esse problema. Né? Então, todo problema é uma oportunidade que você tem para você melhorar. E o motivo desse vídeo é para a gente falar de um ponto específico. Ponto. Não tem muita dúvida. Quem é o frente? Ele fala e ninguém questiona. Você pode até não concordar, você pode até se questionar se aquela ordem ela é a melhor, se ela é ideal para aquele momento. Mas você não questiona e você vai lá e executa. Hierarquia, você tem uma liderança de escada, né? Só que dentro da nossa casa, quando você trata, né, a hierarquia é uma só. É o pai, né, os pais que mandam nos filhos. E ponto final. O que a gente mais vê hoje em dia é não, que a criança tem que ter voz, que a criança tem que não sei o quê, que a criança pode, não sei o que lá, fez birra, não sei o que, alisa, não, tem que falar de frente para a criança no mesmo nível. Cara, tudo isso aí, você pode não concordar, mas para mim é uma balela. Não foi assim que eu fui criado, não foi assim que eu fui educado. Ainda mais, tá? Se a gente pegar a maioria dos cenários das casas, eu não posso afirmar se isso é globalmente. Mas o que mais se vê, pelo menos aqui no Brasil, é que nós homens fomos educados a sair fora, abandonar. Então fica deslocado essa posição dentro da família, dentro da constituição de uma família. Então assim, como que aquela criança foi gerada? Por um homem e uma mulher, uma mãe e um pai. Pode ser que até no seu registro tenha o nome de um pai ali, mas ele é ausente. E até mesmo quando o pai figurativamente ele é presente ali, mas ele não ajuda em absolutamente nada. Então, mas isso vem de muito tempo, isso sendo alimentado e dado como isso fosse ao longo das gerações foram se passando e a gente vê uma necessidade disso ser rompido, então é por isso que esse vídeo está chegando até você. Aí que bom que ele chegou até você, porque você também está a fim de romper esse ciclo dentro da sua trajetória aí, dentro da sua família, dentro da sua geração, beleza? Então, se você está realmente disposto a romper esse ciclo, presta atenção. Sabe o que eu estou entendendo, o que eu estou falando e da importância disso. De que quando você se coloca numa posição onde você não é o frente, né, o que você está fazendo? Você está se educando para que você, se você não teve isso dentro de casa, que você vai trazer isso para dentro da sua casa. Você vai levar isso para dentro da sua casa. De uma forma ou de outra, mesmo que até não seja de forma consciente, mas de forma inconsciente. A partir do momento que você vai começar até a respeitar mesmo aquele que deveria ser o frente, que deveria ter essa posição de segurança, de acalmar, de estruturar, né, em conjunto com a sua carne, né? Ou seja, pai e mãe ali são um só, certo? São um só. São casados, são um só, é a mesma carne. Porém, cada um tem papéis diferentes. E esse não é o intuito do vídeo. Tua mãe falou, teu pai falou, acabou. Enquanto você vive sobre as asas dele, né? Debaixo da... E até mesmo quando você sai de casa, que você já é casado e tudo mais, quando o seu pai, dependendo do tom que ele fala, que ele vai falar com você, que você casa, que você sai da casa dos seus pais, você toma um outro papel. Até para os seus pais. Não é um papel de que, opa, peraí, não é de mesmo nível, mas eu não preciso mais dar uma ordem. E se isso acontecer, você vai acatar, você vai ouvir, você não vai discutir. Né? Você observa com mais amplitude de alguém que tem muito mais experiência que você, experiência de vida, né? Então, mais idade, é uma pessoa que realmente
tem mais experiência, passou por mais experiências, né? Isso significa que é para todo mundo? Não. Pode ser que você tenha tido mais oportunidades, mais experiências do que os seus pais e você se torne essa referência para eles, né? De que eu vi uma analogia, os pais estão como se a vida fosse um carro, então os pais andam na frente e eles determinam a direção da parada. Ou os seus filhos vão ter a família deles e você passa um banco de trás. E passa até ser alguém que só orienta, né? Sugiro ir para cá porque talvez seja mais rápido e tudo mais. Mas quem vai tomar a decisão da direção da parada não vai ser mais você. Isso é você entender quem é o frente e não questionar. E quando você tiver a sua família, não abrir margem para discussão, sim, temos que ouvir a criança. E ponto. E acabou. É ouvir, legal, ouvi, já te ouvi. E acabou, a ordem foi dada. Existe um ponto até que você vai ter que colocar essas barreiras. Falar, olha velho, você vai até aqui e daqui você não passa. Mas não pode isso, mas não precisa bater. Porque quando você entende o que de fato é a liderança, posicional, tem uma voz grossa, talvez a sua voz até sai da voz que a gente tem aqui, a voz de cabeça para a voz de peito, né? Então, até fisiologicamente, o seu corpo vai responder de forma diferente na hora que você vai dar uma ordem, na hora que você vai se posicionar diferente. Então, por que eu não colocaria? Se eu não quiser entender, se eu quiser que a minha casa continue uma bagunça, então eu não me matricularia, não indicaria, né? Tem fundamental parte para que as coisas mudem daqui para frente, para sua família, para a família do seu vizinho. Não importa qual seja a arte marcial que você vai fazer, não importa, tá? Existem, na minha opinião, umas melhores, outras piores. Aí é a recomendação de cada um. Existem alguns critérios para que você avalie. Então, se tem algo mais próximo da sua casa, né? Algo que realmente você entre lá, veja, claro que você tem que ver a estrutura que estão fornecendo, né? O custo que você vai ter na sua receita aí do seu dia a dia, do seu mês. Você tem que olhar para tudo isso, ok? E aí depois você vai ver para a parte pedagógica. Como é que é o professor? Chega no horário, não chega no horário? Como é que é o ambiente? É iluminado? Não é? Tem banheiro? Não tem? O banheiro é separado para homem e para mulher? Tem lugar para guardar as coisas? Não tem? Então toda essa parte de estrutura você vai analisar depois. Posso até fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem. Então deixa aqui nos comentários, tá? E não esquece de seguir para mais. Quando você olhar, você vai ver um frente lá que vai organizar, que vai não só ministrar as aulas, porque pode ter outros professores, tá? Alguém que, quando esse frente chega, ou aquele professor lá, ele, baixa a cabeça agora, ó. Esse aqui é o mestre aqui e tal, não sei o que ele vai falar. Vamos ouvir o que ele vai falar, o que ele vai orientar. E parou, velho. E é assim, hierarquia é isso. É você entender qual é o seu papel na sua jornada. Beleza, eu tô aqui no humildade, então eu tô aprendendo, porque alguém já passou por esse caminho e esse caminho agora ele tá pavimentou esse caminho para que eu passasse de forma mais tranquila, né? Esse é o nosso papel, né? Como pais, né? Nós temos que pavimentar o caminho da melhor maneira possível. É a sua melhor, do jeito que você está fazendo já é o melhor. Se você está buscando, né, assistindo vídeo como esses e buscando mais conhecimento, sinal de que os próximos caminhos que você vai abrir para a sua família, para os seus filhos, vão ser melhores, vão ser mais retilíneos, né? Vai estar mais pavimentadinho, vai estar tranquilo. E às vezes no começo a gente dá umas enxadadas lá, tal, não sei o que, o mato fica caído no chão, ninguém sabe para onde vai, todo mundo meio perdido, porque você e a sua esposa estão ali fazendo o melhor que vocês podem naquele momento. Ou é na mão mesmo, e ao longo do tempo, ao longo da jornada que vocês vão melhorando e buscando mais, vocês vão tendo mais equipamentos e vão pavimentando esse caminho da melhor maneira possível para que seus filhos passem sem sofrer aquilo que vocês sofreram, né? Porque meus pais, não sei o que, independente dos seus traumas, tá? Vivenciou e tudo mais. Agora, se você é o frente, então o seu papel é esse, pavimentar o caminho, deixar tudo em ordem junto com a sua patroa e vamos lá se organizar tudo direitinho. Mas quando você falar, ou a sua esposa falar,
acabou. Não existe argumentação, a não ser que você abra para isso. Eu tô te ouvindo, porque eu quero saber o que você pensa sobre esse determinado assunto que eu já falei, que é para você fazer e ponto final. Ah, mas eu acho... tá bom. A gente foi fazer uma aula de Gil e, pô, garoto, faixa branca e tal, eu pratico judô, pratico capoeira, mas todo mundo sabe que todo aluno iniciante faz a mesma coisa, cara. Mesmo que você domine outras habilidades, e todo iniciante comete a mesma gafe, que é como uma criança. Ah, mas e se fizer dessa outra maneira? Eu acho que se eu fizer isso, eu não vou ser pego. Né? Ele estava na guarda, com o braço assim, faixa preta já tinha falado, ó, a gente vai aprender aqui o arm lock na guarda. Aí ele travou o braço do faixa branca e falou assim, ó. Aí o faixa branca falou assim, não, mas eu acho que se eu fizer uma força pra cá, eu saio. Aí o faixa branca, tá bom, então faz a força pra onde você acha que vai dar. Ele saiu, quando ele viu, ele caiu no próprio... Ele deu igual o braço lá, esticadão lá pro faixa preta. Meu... Ah, mas se for pro outro lado, tá bom, rodou, caiu na mesma posição. Hierarquia é isso. Não importa por onde, qual caminho que você vai fazer. Você vai chegar onde eu tô falando que você vai chegar, porque esse é o momento da vida que você tá passando agora. Você vai rodar e depois você vai falar, ah, tá, puta, eu devia ter te ouvido. E tá tudo bem. Só que, na hora que era para fazer o exercício, acabou. Você vai fazer o bendito do arm lock na guarda. Acabou. Ele abriu para argumentação, mas ele poderia não ter aberto para... Não, é para fazer isso aqui e ponto final. Beleza? Esse aspecto onde você... que isso melhore. Quando esse ambiente dentro do lar existe hierarquia, é um ambiente mais pacífico, vamos dizer assim. É um ambiente mais organizado. E à medida que as coisas vão passando, vamos dizer assim, né? Seus filhos também vão se graduando, né? Vão ficando mais experientes, trazendo as experiências deles, da vida deles, mesmo que da escola, independente da fase que eles estejam, até no berçário, tá? Eles vão trazer as experiências para casa e você vai orientando da melhor maneira possível. Vai ser cada vez mais fácil a orientação. Mas o ambiente fica mais tranquilo a partir desse momento. Quando não tem isso, é complicado. E se você estiver passando por isso, tá tudo bem. Só resolve esse problema rápido. E eu recomendaria para você, procure um lugar, um ambiente onde você vai estar nesse papel de ser o iniciante. Os exemplos que tem lá na frente, extraia dali o melhor para que você traga para sua família, traga para sua vida esse sistema onde você fala e ninguém mais discute. Não é isso, porque hierarquia ela é determinada a partir do momento da sua experiência, daquilo que você passou e aquilo que você está proporcionando para a sua família, para aqueles que estão vindo depois de você. Né? Não é a força, você impor pela força, você mostrar que é melhor, que sabe das... Não. É o caminho que você está abrindo, são os passos que você está deixando para que o outro venha atrás e consiga caminhar, passar sem passar os perrengues que você passou. Beleza? Gratidão e até o próximo vídeo.